Muito bem, pessoal. Na nossa última aula, o que eu pedi para vocês fazerem foi acessar esse arquivo, que na verdade é uma página do Tetra 1 que vocês têm, e ler a teoria sobre fatoração, então os principais casos de fatoração, e depois resolver os exercícios propostos aqui, né? O arquivo que eu compartilhei com vocês, que está lá na aula anterior, ele é exatamente esse daqui. E aí o interessante é que o que ele tem de a mais do que o seu material que você tem aí com você, porque ele tem, além das questões e do guia de estudo, aí ele tem uns opcionais aqui, umas questões a mais, e depois ele tem a resolução dos exercícios, né? Então a ideia é que esses primeiros exercícios aqui você tente fazer, e depois, caso você não consiga, dá uma olhada ali, eles ficam como se fossem exercícios resolvidos, tá? Muito bem. E aí eu pedi também para você dar uma olhada no guia de estudo, né? O guia de estudo, ele está propondo para a gente, sempre focando como a gente já sempre fazia, né? Nos exercícios propostos. Então ele está falando de 1 a 3, 5, 8 e de 10 a 12 do livro 1, um pouquinho depois dessa página, né? Porque aqui ele sempre fala, leia as teorias e depois os exercícios propostos estão sempre um pouquinho à frente. Então, aqui eu já estou na página dos exercícios propostos, estamos na página 112 do livro 1, tá? Então, o que ele propôs lá é fazer de 1 a 3, são esses primeiros exercícios aqui, que eu acho que de um modo geral são mais tranquilos, tá? Lembrando sempre que todos esses exercícios vocês têm a resolução lá no site do Poliedro, tá? Bem, depois ele fala para fazer o 5, esse daqui eu quero comentar com vocês, depois o 8 e depois de 10 a 12, tá? Então, se você ainda não tentou fazer, tenta fazer primeiro os exercícios, tá? Você pode pausar a aula nesse momento. Eu não vou comentar de 1 a 3, eu vou comentar porque eu acho que o que causa um pouco mais de dúvida é esse exercício 5 aqui, fatore completamente a expressão, tá? Então, vou comentar um pouco ele. Para comentar ele, né, eu vou abrir aqui a janela aqui para a gente poder escrever. O exercício ele fala o seguinte: fatore a expressão 2x ao cubo mais 10x quadrado mais 12x. Então é 2x ao cubo mais 10x quadrado mais 12x. Tá? Ele quer que a gente fatore completamente. Bem, a primeira coisa que dá para a gente perceber é que você consegue colocar um fator comum em evidência aí, que nesse caso é o 2x, certo? Então todo mundo é múltiplo de 2 e tem o x em todos os fatores. Então se você colocar o 2x em evidência, o que vai acontecer é que vai ficar x quadrado mais 5x. Opa, ficou ruim esse mais aqui, deixa eu arrumar. Ok. Mais 5x mais 6, certo? Sempre quando você coloca em evidência, né, o que você pode pensar é, se você fizer de fato a distributiva de novo, né, 2x vezes x ao quadrado vai dar 2x ao cubo. 2x vezes 5x vai dar 10x quadrado. E 2x vezes 6 vai dar 12x, né? Então, sempre quando você faz essa questão de colocar em evidência, sempre pensa rapidinho, você vai gastar alguns segundos para verificar se está tudo certo. Uma vez que estando tudo certo, ok. Tá, então o que a gente vai fazer aqui na sequência, né? Porque a gente colocou em evidência, mas aqui apareceu uma expressão de segundo grau, né? X quadrado mais 5x mais 6. Como é que a gente pode fatorar essa expressão? Aí, lá no material do Tetra, né? Na teoria aqui, que eu pedi para vocês darem uma olhada, ele fala de uma fatoração a respeito de trinômios do segundo grau, que é essa aqui, ó. Toda vez que você tem, né, eu vou colocar, toda vez que você tem aqui x quadrado menos
Sx mais P você pode fatorar como sendo x menos A vezes x menos B, em que o A e o B corresponde ao S e o A vezes B corresponde ao P, tá? Então, se a gente olhar para aquela nossa equação, né, ela é x² mais 5x mais 6. E aqui ele falou de x² menos alguma coisa vezes x mais p. Mas a gente pode, né, olhar para essa equação como alguma coisa daquele tipo. Eu poderia dizer que isso aqui é x² menos 5 vezes x mais 6, né? Aí ela ficou do jeito que ele está falando aqui, ó, ficou menos um valor mais o outro, né? Então, no nosso caso ali, esse S que ali aparece seria S, esse daqui seria o S e esse aqui seria o P, tá? Então aqui é menos o S mais P. Estamos na mesma situação aqui então. O que ele está falando? Ele está falando que existem dois valores, né, A e B, que somados dão S, que multiplicados dão P. Então vamos entender o seguinte, né, com base nessa informação aqui do S e do P, a gente poderia falar o seguinte então. Existem dois valores, que eu vou até colocar como se fosse, igual ele colocou ali, A mais B, que somados vão dar S, e que multiplicados vão dar P, tá? Bem, quando a gente olha para esse sistema, na verdade, né, ele é fácil de resolver, né? Números que somados dão menos 5 e que multiplicados dão 6, você pode sempre pensar na multiplicação primeiro. Multiplicação que dá 6, você tem o 1 e o 6, o 2 e o 3, né? Para a soma dar menos 5, os que se ajustam aí com os sinais é o menos 2 e o menos 3. Então a gente pode concluir que aí tanto faz, né, o A ou o B, se o A for menos 2, o B é menos 3, tá? E aí, com isso, a gente consegue fatorar, porque ele fala assim, ó, uma vez que você tem isso, você pode falar então que essa expressão de segundo grau, ela é equivalente a x menos o A vezes x menos o B. Então, por que a gente fez tudo isso? Porque agora a gente pode dizer, então, que essa expressão aqui, que está aqui, x² mais 5x mais 6, só ela, né? Ela vai ser igual a x menos o valor de A, então é x menos menos 2, vai dar x mais 2, vezes x menos o valor de B, então é x menos menos 3, que vai dar x mais 3. E isso é verdade, né? Ó, você pode, de fato, verificar que se você fizer a distributiva aqui, ó, x vezes x dá x ao quadrado. Aí x vezes 3 dá 3x, somado com 2x vai dar 5x. E por fim, o 2 vezes 3 vai dar 6. Então, o que essa lógica ela mostra para a gente é essa fatoração possível de um polinômio de segundo grau, tá? E aí é o que a gente precisava para concluir, né? Então agora eu posso, continuando aqui o meu exercício, né? Eu vou fazer assim, ó. Então daqui agora a gente vem para o seguinte. A gente chegou à conclusão que ficou 2x, a gente chegou à conclusão que ficou 2x, que multiplica x mais 2, que multiplica x mais 3, tá? Que é a fatoração máxima que a gente pode fazer para esse exercício. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Vai ter um outro exercício aqui da lista de vocês, que acho que é o exercício 12, aqui na parte de cima ele também vai cobrar o mesmo conceito, tá? Então não vou fazer esse, mas você tenta fazer na mesma lógica, tá vendo? Esse x² mais x menos 6 tem a ver com essa história de fatorar uma expressão de segundo grau, tá bom? Vou comentar mais um exercício, que é o exercício 11, tá? Que ele envolve alguns casos de fatoração. Então,
para a gente comentar o exercício 11, ele fala o seguinte: você tem a quarta menos b a quarta, né? Eu vou copiar ele aqui, eu já mostro para vocês. A quarta menos b a quarta dividido por a ao cubo mais a quadrado b mais a b quadrado mais b ao cubo, tá? Então, temos essa expressão, temos que fatorar, né? Em cima, você tem uma subtração de dois valores que a gente pode enxergar isso, né, como se fosse uma diferença de quadrados. Então, na parte de cima, a gente pode olhar como se fosse assim, né? A quadrado ao quadrado menos b quadrado também ao quadrado, né? No primeiro momento, ele virou uma diferença de quadrados, que é uma fatoração. Na parte de baixo, a gente pode olhar para aquela famosa fatoração por agrupamento, né? Eu vou agrupar aqui nas duas primeiras partes, eu consigo colocar alguém em evidência, e aqui nas duas seguintes eu consigo colocar alguém em evidência. Então, como é que vai ficar? Nas duas primeiras eu consigo colocar o a quadrado em evidência. Então vai ficar a quadrado que multiplica a mais b, né? A verificação básica, a quadrado vezes a vai dar o cubo, a quadrado vezes b vai dar a quadrado vezes b. Somado com, na segunda eu consigo colocar o b quadrado em evidência. Então é b quadrado que multiplica a mais b, tá? Ok. Aí o que vai acontecer? Na parte de cima, diferença de quadrados, né, é o produto da soma pela diferença. Então, isso vai dar o seguinte: em cima vai ficar lá a quadrado mais b ao quadrado. Vou apagar aqui e arrumar direitinho. A quadrado mais b ao quadrado vezes a quadrado menos b ao quadrado. Produto de uma soma por uma diferença da diferença de quadrados. Embaixo, observa que apareceu aqui, né, ó, um fator comum, que é o a mais b. Agora eu vou colocar o a mais b em evidência. Então vai ficar assim: a mais b que multiplica, no primeiro momento ele multiplica o a quadrado, né? Então abre parênteses aqui, a quadrado mais, e depois o a mais b está multiplicando o mais b quadrado. Então mais b quadrado, né? Já dá para fazer uma boa simplificação aqui no que apareceu, porque em cima e embaixo apareceu aqui a quadrado mais b multiplicando, né? E embaixo também tem um a quadrado mais b quadrado. Então isso aqui tudo vai embora. Aí esse a quadrado menos b quadrado, de novo é uma diferença de quadrados. Então de novo a gente vai abrir no produto a mais b vezes a menos b, tá? E com isso, embaixo ficou um a mais b, né? Que eu posso então, de novo, fazer mais uma simplificação e cancelar. E aí o resultado final, então, de tudo isso é simplesmente a menos b, tá? Então a gente usou bastante diferença de quadrados e o chamado fatoração por agrupamento, tá? Então eu queria comentar esses dois exercícios com vocês. Lembrando de novo que todos esses exercícios vocês têm a resolução no site do Poliedro, tá?